Salve, salve fiel! Corinthians Fute News na área, todos os dias às 19 horas, com as últimas novidades do Timão. Já deixe seu like para ajudar o canal, ative as notificações e se for novo por aqui, se inscreva e faça parte desse bando de loucos. Corinthians! O Corinthians soube hoje da punição pelos gritos homofóbicos entoados na Neoquímica Arena no jogo diante do São Paulo, válido pelo Brasileirão. O STJD determinou que o clube vai perder o mando de campo, o que obriga o Timão a jogar com portões fechados pela infração ao artigo 243. O clube ainda pode entrar com um recurso contra a decisão para tentar reverter o resultado do julgamento no pleno do STJD, ou seja, nenhuma punição deve ser aplicada enquanto não for julgado o recurso. Presentes ao julgamento, o responsável pela gerência da Arena, Lúcio Blanco, e o gerente de futebol do clube, Alessandro Nunes, reconheceram a existência dos gritos, mas lembraram que o clube fez o que estava ao seu alcance para interromper a manifestação. O clube também foi multado pelo atraso no reinício do jogo, já que os jogadores demoraram para retornar ao gramado. Gustavo Mantuan, que estava de férias no Brasil, marcou viagem para voltar ao Zenit na próxima terça-feira, onde deve realizar a pré-temporada com o clube a partir do dia 23 de junho e em seguida disputar a Supercopa da Rússia. Dessa forma, ele não deve regressar ao Corinthians no segundo semestre. O empréstimo do atacante ao Zenit é até o final de junho, e para ficar com ele, o clube russo vai precisar exercer a compra em definitivo do jogador. O Corinthians tinha 80% dos direitos dele, mas cedeu 50% na negociação pela permanência de Yuri Alberto. Com os 30% restantes, deve vendê-lo por um valor próximo da casa dos 3 milhões de euros, algo em torno de 16 milhões de reais. Em meio à indefinição sobre o seu futuro, Mantuan foi eleito o melhor jogador do Zenit no mês de maio. Nos jogos desse período, ele anotou 2 gols e realizou 3 assistências em 5 partidas disputadas. Na última temporada, na qual conquistou o título do campeonato russo pelo Zenit, Mantuan realizou 28 jogos, sendo 8 entre os titulares, e balançou as redes 6 vezes, além de servir os companheiros em 4 ocasiões. Foi dele a assistência do gol que garantiu a taça ao clube russo com 4 rodadas de antecedência. Mantuan está no Corinthians desde 2011 e fez seu primeiro jogo no time principal em setembro de 2020, na partida diante do Sport pelo Brasileirão. O atacante soma 43 partidas no time de cima e foi uma das peças fundamentais da equipe de Vitor Pereira no primeiro semestre de 2022. Na semana em que Romero teve seu nome especulado numa possível lista de transferências do clube para a janela de julho, ele negou que tenha procurado a diretoria para solicitar sua saída e mostrou vontade de cumprir seu contrato até o fim. Contratado no início do ano, após passagem pelo Cruz Azul do México, ainda não conseguiu embalar no Timão. São apenas 16 partidas disputadas, mas apenas 4 como titular. Até o momento, não conseguiu nenhuma grande atuação, não fez gols e também não deu assistências. A última vez que esteve em campo foi nos minutos finais do empate sem gols com o Argentinos Júniors. Depois ficou na reserva por 3 partidas. Foi cortado do banco no Equador antes do duelo com Del Valle e contra o Cuiabá nem esteve relacionado. Alessandro disse que chegou a consultar Romero na semana passada após notícias de que ele tinha negociações com o Fluminense, mas o jogador negou. Na primeira passagem, Romero somou 222 jogos com 38 gols marcados. Ele conquistou 2 títulos brasileiros e também 2 paulistas. Paulinho deve renovar o contrato com o Corinthians por pelo menos alguns meses em 2024. Tudo porque ele será operado no joelho esquerdo na próxima semana e tem um prazo de recuperação estimado para o fim de janeiro, quando seu vínculo atual já terá se encerrado. O volante rompeu o ligamento em 24 de maio, depois de já ter passado boa parte da temporada 2022 fora de combate por rompimento na mesma região. Ele será operado na próxima semana pelo médico Joaquim Grava e deve voltar a jogar em 7 meses. O longo prazo de recuperação é uma estimativa e depende muito da evolução do jogador durante as sessões de fisioterapia e outros procedimentos no decorrer do percurso. O contrato de Paulinho vai até 31 de dezembro e, a princípio, não seria renovado pela atual diretoria. Se cumprir o prazo estipulado de 7 meses de recuperação, voltará a ficar apto a jogar futebol no fim de janeiro de 2024.
quando seu contrato já terá acabado e também quando o Timão já terá um novo presidente a ser escolhido no próximo mês de novembro, no Parque São Jorge. Assim, de acordo com a lei, o clube é obrigado a dar suporte ao atleta que sofreu um acidente de trabalho e garantir estabilidade até o momento em que esteja apto a voltar a trabalhar sem restrições. Paulinho, portanto, deve ter o vínculo estendido por pelo menos mais alguns meses. Paulinho vai completar 35 anos no mês que vem e chegou a dizer que voltará a jogar com a garra de sempre, quando se curar da lesão. O volante vinha sendo usado como titular da equipe até o momento da nova lesão no joelho esquerdo. Na lista de relacionados do Corinthians, para a última partida contra o Cuiabá, alguns jogadores foram ausências por opção técnica. Um deles foi Matheus Araújo, que vem perdendo espaço na equipe desde a chegada de Luxemburgo. Até o momento, o técnico comandou o Timão em 12 oportunidades, e desses jogos, Matheus foi utilizado em apenas 4. As aparições aconteceram justamente nas 4 primeiras partidas de Luxemburgo à frente do Corinthians, contra o Del Valle, Fortaleza, Botafogo e São Paulo. Nesses confrontos, Matheus soma apenas 147 minutos em campo contra a equipe equatoriana e no clássico contra o rival, o camisa 30 foi opção no banco de reservas e entrou no decorrer da partida, atuando por apenas 5 e 10 minutos respectivamente. Contra Fortaleza e Botafogo, iniciou entre os titulares, porém foi sacado nas 2 partidas após 66 minutos em campo. Depois disso, o meia foi opção no banco de reservas em 7 oportunidades, e nessa sequência não foi utilizado nenhuma vez por Luxemburgo. Por fim, diante do Cuiabá, o camisa 30 foi sacado até da lista de relacionados. Na coletiva realizada após o empate, inclusive, o treinador foi perguntado sobre a ausência de Matheus, mas preferiu não comentar. Na temporada, conseguiu se destacar com boas atuações e chegou a ser apontado por muitos como substituto ideal de Renato Augusto. O camisa 30 esteve em campo em 12 oportunidades e balançou as redes uma vez. O Corinthians assinou um pré-contrato com Matias Rojas, que não vai renovar seu vínculo com o Racing da Argentina. O acordo é de 4 anos e o atleta deve se apresentar ao Timão no dia 3 de julho. O contrato de Matias Rojas será válido de 1º de julho de 2023 até 30 de junho de 2027. O camisa 10 defende as cores do Racing desde julho de 2019. Mas optou por não continuar na equipe argentina. O setor do meio-campo é talvez a maior carência do Corinthians em 2023. Os representantes de Christian Barletta estranham o sumiço do atacante no Corinthians e não descartam um empréstimo no segundo semestre. Barletta e seu staff não entendem a falta de oportunidades no Timão e esperam por uma mudança no cenário pela permanência até o fim do ano. O atacante de 21 anos foi destaque no São Bernardo e acabou contratado pelo Corinthians por 6 milhões de reais. Mas não vingou até agora. O Timão, inclusive, está devendo o pagamento ao São Bernardo e Joinville, detentores de parte dos direitos econômicos do atleta. Barletta só jogou 5 vezes pelo Corinthians, 4 como reserva, e não foi utilizado nos últimos 7 duelos sob o comando de Luxemburgo. Ele pretende continuar no Corinthians para ganhar seu espaço, mas se o cenário continuar, pedirá para atuar em algum outro time que ofereça mais espaço. O Timão alegou ao staff de Barletta que o garoto tem problemas de adaptação. A diretoria quer que ele fique, até para honrar o investimento que o clube ainda terá que fazer. Porém, não se mete nas decisões de Luxemburgo. Seu contrato termina no fim de 2026 e ele recebeu propostas de outros times no começo do ano, mas optou pelo Corinthians e entendeu que teria mais chances. Segundo Jorge Nicola, uma fonte no departamento de futebol do Corinthians admitiu conversas entre Balbuena e Vasco. A intenção dos cariocas é conseguir assinar um contrato, mas com salários bem menores do que ele ganha hoje, já que essa quantia atual é totalmente fora de cogitação por lá. Importante destacar que o zagueiro decidiu que não vai voltar para a Rússia, e a intenção é justamente ficar no Brasil, onde já está acostumado. Em reunião recente no Corinthians, para reforçar o elenco, o Cifute apresentou uma lista de jovens revelações sul-americanas, mas a diretoria rejeitou de imediato e alegou que está focada em pedir ajuda a 2 agentes bem influentes no mercado da bola,
Gustavo Bertolucci e André Cury. A ideia é apostar na ótima relação com os empresários e principalmente na influência deles no mercado internacional para encontrar reforços. A diretoria acredita que a dupla pode inclusive ajudar o Corinthians a destravar negociações recentes do clube. Uma delas é a do volante Gustavo Cuéllar. O Corinthians considera que fez uma ótima proposta ao Al Hilal, clube que o colombiano tem contrato até junho de 2024, mas os árabes recusaram e pediram o dobro. Apesar de não agenciar o jogador, a influência dos agentes pode ajudar na visão dos dirigentes corintianos. Os exames realizados por Renato Augusto apontaram uma leve contratura muscular na panturrilha esquerda do camisa 8 do Corinthians. A princípio, ele não participa do jogo contra o Santos e o retorno pode acontecer contra o Atlético Paranaense em Curitiba no dia 24. Tudo dependerá de como o jogador vai reagir ao tratamento. Renato já iniciou trabalhos com os fisioterapeutas no CT. E o exame clínico não apontou ruptura de fibras. Mesmo assim, o tratamento de uma contratura leva entre 7 e 10 dias. Nesse ano, ele sofreu 2 problemas no joelho direito. Em março, sofreu um estiramento no ligamento colateral medial, enquanto em abril, a lesão no menisco exigiu uma artroscopia. Com o impasse na renovação contratual de Bruno Mendes e o recuo do clube por Lucas Veríssimo, a zaga é prioridade da diretoria. Atualmente, o Corinthians tem 4 zagueiros no elenco e entende que o número é baixo para uma temporada tão exigente fisicamente. Gil e Murilo são considerados titulares absolutos. Já Bruno Mendes também vem tendo prestígio com Luxemburgo, mas tem atuado mais como lateral direito. No 3-4-1-2, utilizado por Luxemburgo em algumas oportunidades, o trio atua junto, enquanto Caetano fica como opção no banco de reservas. O clube deve ir atrás de um novo nome para a janela de transferências no meio do ano, que abre no dia 3 de julho. Na base, Renato é visto com bons olhos, tanto que foi relacionado na derrota do Timão por 2-0 para o América Mineiro. O Corinthians chegou a alinhar a chegada de Lucas Veríssimo, mas o negócio esfriou com algumas imposições do Benfica. O clube português pediu uma compensação financeira pelo empréstimo do zagueiro e mostrou prioridade em negociá-lo com equipes da Europa. Além disso, o impasse da situação contratual de Bruno Mendes é algo que interfere no planejamento do clube. O uruguaio tem contrato até o final da temporada e ainda não respondeu à proposta de renovação feita pelo Corinthians. Fala, nação corintiana, bora pro salve da Fiel. Um salve para Pedro Brito, Fox Grilo, Rafael da XJ6 e a Fiel de Poá, São Paulo, Rafael e sua filha Júlia, Clinho, Maurício de Emelino Matarazzo, Átila Fox, Erickson Rodrigues, Thiago Salles e a Fiel do Paraguai e Miranda de São José. Obrigado por sempre acompanharem o canal. Continuem por aqui fortalecendo a família Corinthians. Tamo junto!